Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Paulo. Desde já peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, que possamos crescer mais e mais. Eu quero deixar uma palavra do Senhor Jesus para as vossas vidas, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5. Estarei lendo, quero que os irmãos meditem juntamente comigo. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi de muito grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, e tendo sido consumido as suas portas em fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora, então? E orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é do teu servo, e é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Irmãos, nessa palavra é uma palavra muito abençoada, porque nós vemos, irmãos, que antes de Neemias tomar uma atitude, ele primeiro ora a Deus, fala primeiro com Deus. Isso é intimidade com o Senhor. Nós devemos de ter essa intimidade com Deus. É interessante, irmãos, que Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava ali juntamente com o rei. Tudo que ele bebia, seja água, vinho, ou então algumas coisas do tipo que o rei desejava, passava primeiro por Neemias e depois era levado ao rei. E depois, irmãos, quando o rei olha para a cara de Neemias, o rei vê que aquilo dali não é doença, mas sim algo que estava atrapalhando dentro do seu coração. Porque o seu irmão Ananias já tinha chegado até ele e tinha falado para ele o que estava acontecendo lá em Judá. E irmãos, quando o rei se declara para Neemias, nós vemos que Neemias ele ora a Deus, fala com Deus, e o Senhor Jesus tem uma resposta para Neemias dar para o rei. E aí, irmãos, o rei pergunta para Neemias: o que Neemias está acontecendo? E Neemias explica, irmãos. E depois, quando nós vemos que Neemias ele explicou aquilo dali para o rei, e o rei permite que Neemias vá até Judá, é necessário Neemias ele dar, irmãos, os dias a quais ele ia ficar naquele lugar. E ele fala para o rei. E, irmãos, o interessante é que quando Neemias ele vai até lá Judá, nós vemos, irmãos, que lá tinha inimigos, que lá o povo, irmãos, estava desanimado, o povo não queria saber mais de Deus. O povo, irmãos, ali nós vemos que o inimigo entrava todos os dias e roubava, tirava tudo daquilo que o povo tinha, irmãos. E aí o povo fazia como, irmãos? O povo ficava triste. E a palavra de Deus fala, irmãos, em Jó 5,17, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Neemias sabia quem era Deus, e por isso ele confiava em Deus. Nós vemos, irmãos, que Neemias ficou 52 dias ali naquela cidade de Judá. E cada dia que passava, irmãos, o Senhor Jesus o honrava. E ele sabia, irmãos, que era Deus na vida dele. Nós sabemos, irmãos, que a palavra fala que Deus pede para Neemias pegar uma mula e ele andar, irmãos, ali sobre aquela cidade e olhar, irmãos, o que está acontecendo naquela cidade. E nós vemos, irmãos, que Deus ele dá a vitória, porque não era Neemias falando, mas sim Deus falando na boca de Neemias. Nós vemos, irmãos, que o povo escuta, o povo entende e o povo começa a obedecer aquilo que Neemias fala. E os muros começam a crescer e nós vemos, irmãos, que o povo começa a trabalhar. E aí o inimigo ele se ira e vai contra Neemias. E Neemias tem uma palavra, irmãos, a qual ele fala: estou fazendo uma grande obra, de qual maneira não tenho de ir convosco. A palavra de Deus, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelaquilo que vemos. Neemias tinha fé no Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, em meio às turbulências que nós estamos passando, em meio a essa epidemia que nós estamos passando, que nós possamos ter fé no Senhor Jesus, que nós possamos acreditar no Senhor Jesus. Neemias concluiu, irmãos, aquilo que ele tinha para fazer em Judá. Ele foi para lá, irmãos, como um canal de bênçãos, a qual o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. O Senhor ele quer nos usar como um canal de bênçãos para nós abençoarmos, irmãos, as pessoas que são necessitadas
e depois nós voltarmos para o nosso posto a qual ele escolheu, irmãos. Nós vemos, irmãos, que Neemias cumpriu tudo aquilo. Quem governou aquela cidade foi o irmão dele, Ananias, a qual ele colocou como posição naquele lugar, irmãos, por ordem de Deus, irmãos. E depois nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus coloca ele no seu devido posto, a qual ele estava juntamente com o rei. É necessário, irmãos, nós sabermos nas nossas vidas que o inimigo ele nunca vai parar de querer tentar algo contra as nossas vidas. Mas é importante nós termos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Quando nós lemos em Provérbios 13, 20, diz assim: aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acaba no seu mal. Você está andando com quem? É necessário nós andarmos com Deus. É necessário nós pedirmos para o Senhor Jesus estar sempre do nosso lado, para que nós possamos confiar nele e sermos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor a qual eu tenho para com a sua vida. Que você possa agarrar essa palavra, que você possa confiar no Senhor Jesus e ser vitorioso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, tá certo? E desejo uma ótima tarde para você, em nome de Jesus. Amém?